Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos à sessão de encerramento do colóquio Religião, Justiça e Paz, organizado pelo Núcleo de Fé e Cultura desta universidade. Para a recepção musical que abre a sessão desta noite, convidamos o grupo de música popular do Centro de Cultura e Arte da PUC Campinas, sob regência do maestro Flávio Corilol, que apresentará os integrantes do grupo e o programa que será interpretado. Boa noite a todos, é um prazer estar participando desse evento, desse colóquio. A gente agradece o convite e eu quero apresentar aqui os componentes desse pequena parte do grupo de música popular do Centro de Cultura e Arte, que é ligado à Pró-Reitoria de Extensão. Então, a gente tem a Natália Miai, que é egresso do curso de Direito, Felipe Boni, da Filosofia, Julia Paris, da Psicologia. Quero aproveitar também e convidar todos, na próxima quinta-feira, às 19h30, todo o grupo de música popular estará se apresentando lá no Dom Gilberto, às 19h30, onde a gente está tendo esse festival de jazz durante o mês de maio, aqui na PUC. Então, às 19h30, no auditório Dom Gilberto, PUC Jazz, com o grupo de música popular. Vocês podem se inscrever no site do CCA e vocês vão ter a declaração de participação desse evento para as horas complementares, e aí vocês negociam com os professores a dispensa da aula para assistirem uma atividade cultural. Todos os convidados, então, para o PUC Jazz, dia 10 de maio, às 19h30, no auditório Dom Gilberto. E agora a gente vai fazer uma breve apresentação de 3 músicas com esse grupo, e bom evento para vocês.
people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. I've been there before, but their lives are so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. I fit in you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people search for a fountain, promises forever young. Some people need 3,000 roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter, and what good would it be? Oh, no one to share, no one who truly cares for me. Some people want it all, but I don't want nothing at all. I fit in you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people want it all, but I don't want nothing at all. I fit in you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Seems like everybody's got a price. I wonder how to sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? I can tell them mysterious. You got a shades on your eyes and your hair so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left, everybody look to the right. Can I feel that? Yeah, better live it up tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag and about the change, and about the but blame. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. We need to take it back in time. Imprisonment is all your night, and it wasn't low blows and video hoes, and money only one's getting tired. Why is everybody so obsessed? Money can buy us happiness, and it always slow down and during. I guarantee you'll be feeling alright. Everybody look to the left, everybody look to the right. Can I feel that? Yeah, we better live it up tonight. None about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag and about the
Os nossos agradecimentos ao grupo de música pela apresentação e destacamos e agradecemos a presença dos membros do Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas, diretores de centro, diretores de faculdade, professores, funcionários, alunos e ex-alunos, bem como representantes da comunidade, religiosos e presbíteros. Sejam todos muito bem-vindos a esta sessão de encerramento deste colóquio. Passamos agora à conferência, lembrando que, ao término, a plateia poderá participar encaminhando questões escritas nos impressos distribuídos na recepção. As perguntas podem ser entregues durante ou imediatamente após o término da conferência aos assistentes posicionados nos corredores da plateia. Serão selecionadas e direcionadas à mesa 4 questões. Compõe a mesa de trabalho o professor Dr. André Pires, representante do Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas, que irá apresentar os docentes convidados e acompanhá-los nos trabalhos desta sessão. Professor Dr. Pedro Pousato Peruso, docente da Faculdade de Direito, e professor Dr. Glauco Barsalini, docente da Faculdade de Ciências Sociais, que juntos ministrarão a conferência Religião e Justiça. Com a palavra, então, o professor Dr. André Pires, que passa a coordenar os trabalhos desta noite. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, dos alunos, professores, funcionários, gestores da universidade, meus colegas do Núcleo de Fé e Cultura, e dizer como estou honrado de estar aqui, nessa mesa de encerramento, e que nós temos hoje uma tarefa bastante complicada, porque, na verdade, nós vamos ter que, de alguma forma, tentar manter um nível elevadíssimo que foi alcançado, em relação aos trabalhos que nos precederam. Eu acho que hoje nós temos como conferência, como mesa de encerramento, esta missão. Eu creio que um dos pontos importantes da existência do Núcleo de Fé e Cultura é que ele possa estabelecer efetivamente esses diálogos entre o conhecimento que é produzido na universidade e as demandas e as questões que são fundamentais, na verdade, para a identidade católica, para a Igreja como instituição, dentro deste ambiente plural, deste ambiente, na verdade, enfim, de contato, etc. Eu acho que, tanto ontem como hoje, nós tivemos excelentes conferências, a participação de vocês, do público. Nós tratamos de várias questões que foram importantes. O dia de ontem, por exemplo, nós tivemos a honra de receber 2 convidados da Universidade do Espírito Santo do Líbano, o reitor daquela instituição e a pró-reitora de Assuntos Comunitários e Culturais. E foi muito interessante, porque esses temas da religião, da justiça e da paz foram tratados naquela ocasião, na conferência da manhã e na conferência da noite, a partir de um contexto que, para nós, é um contexto muito inusitado, qual seja, de pensar, por exemplo, no Oriente Médio, especificamente no Líbano, o que de alguma maneira, os cristãos e os católicos como minorias dentro daquele ambiente. E todas as questões que envolvem, portanto, essas relações, sejam com árabes e sejam com judeus, dentro de um ambiente em que a construção, portanto, da alteridade se coloca como um grande desafio. Na parte de hoje, pela manhã, nós tivemos também uma mesa específica com professores da casa, que trataram sobre o tema da religião e da paz, e que foi a discussão foi extremamente profícua. O professor Ellerson, da Faculdade de Ciências Sociais, fez uma abordagem histórica sobre essa questão da paz no pensamento, digamos, ocidental, e buscou, evidentemente, relacionar com as questões, digamos, do pensamento religioso e, sobretudo, da questão, que é um tema que, de alguma maneira, está perpassando todos esses trabalhos, que é exatamente essa questão da construção da alteridade. E o professor Douglas, que é professor também aqui da Casa da Filosofia, fez uma fala, de alguma maneira, centrada nesta relação do documento da doutrina social da Igreja Católica
com essa questão da paz e trazendo, né, na verdade, autores à luz dessa reflexão. Então, de alguma maneira, eu quis relembrar um pouquinho, né, essa história para que a gente possa, de alguma maneira, partir de um patamar que já é um patamar, né, vamos dizer assim, elevado, né, e que nos permita trazer e, eventualmente, né, discutir com aquilo ou com os temas que foram tratados anteriormente, né. Na verdade, essa mesa, assim como a mesa da manhã, ela surgiu a partir de um desafio que nós, do Núcleo, e com a colaboração do professor Glauco, né, pensamos, que é exatamente tratar essa questão da justiça e a questão da paz numa reflexão com alguns documentos da Igreja Católica e, especificamente, sobre a doutrina social da Igreja. Então, esse foi o desafio que nos foi colocado, né, para o dia de hoje, na parte da manhã, né, relacionando com a questão da paz, e agora, no período da noite, com a questão da justiça. Então, vou passar para os nossos convidados, né, e vou apresentá-los, e, na sequência, eles fazem as suas conferências, né. O professor Dr. Pedro Pusato Peruso, ele é advogado, professor pesquisador aqui da universidade, na linha de cooperação jurídica internacional da PUC Campinas, onde também ministra aulas de direitos humanos e de direito penal internacional. Doutor e mestre em direito penal pela Universidade de São Paulo, doutor e mestre em direito pela Universidade de São Paulo, diretor da Comissão de Direitos Humanos da 116ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Tem experiência profissional em advocacia consultiva na área de direito constitucional. Atua junto a movimentos sociais e realizou estágio em pesquisa na Faculdade de Educação da Universidade de Alcalá, na Espanha, pesquisando experiências de educação inclusiva de imigrantes e ciganos. Tem experiência acadêmica na área de direitos humanos, com ênfase em filosofia e antropologia do direito, atuando principalmente nos seguintes temas: direitos humanos, democracia participativa, cooperação jurídica internacional, diálogo intercultural, povos indígenas e movimentos sociais. Na fala de hoje, o professor Pedro vai, a partir da doutrina social da Igreja Católica e do tema da justiça, estabelecer algumas relações com alguns documentos, né, importantes, como a Constituição Brasileira, o Estatuto da Igreja Católica do Brasil, a Declaração Universal de Direitos Humanos, entre outros. Professor Pedro. Bom, boa noite. Eu quero iniciar agradecendo e cumprimentando o professor Dr. André Pires, aqui representando o Núcleo de Fé e Cultura da PUC de Campinas, que me fez o convite para participar desse colóquio, e também o professor Dr. Glauco, a pessoa de quem cumprimento toda a comunidade que se reúne aqui hoje para discutir um tema tão importante que é religião e justiça. Como a proposta desse colóquio, né, é discutir os temas e depois publicar o resultado das discussões nos cadernos do Núcleo de Fé e Cultura, e considerando que a atividade acadêmica que nós desenvolvemos aqui na PUC de Campinas tem uma ligação direta, né, com os temas que envolvem justiça, religião, cultura, eu organizei a minha contribuição já no formato de texto, ainda não está pronto para o artigo, né, mas já para tentar refinar e alinhar um pouco o que eu quero desenvolver aqui hoje. A minha contribuição, eu já quero iniciar falando isso, ela vai ser bastante singela hoje, porque falar de religião e justiça seria uma empreitada infinita, né, se eu não definisse, dentro desse objeto extremamente amplo, um ponto específico para reflexão. Considerando a minha trajetória acadêmica, né, a advocacia social que eu venho desenvolvendo nos últimos 10 anos, a contribuição que eu posso dar para o debate de hoje é uma visão de quem trabalha no campo das injustiças sociais, ou seja, uma análise mais antropológica do direito como instrumento de realização da justiça, e também uma análise da justiça como um conceito abstrato que precisa ser concretizado não por sujeitos de direito também abstratos, mas por sujeitos de cultura, sujeitos de religião, sujeitos concretos. Então, para desenvolver essa reflexão, eu quero iniciar fixando alguns pontos de partida. A primeira consideração que eu penso ser importante esclarecer é que eu vou considerar, para a fala de hoje, a justiça e a religião no Brasil.
Por isso mesmo, eu estou considerando o que eu posso extrair do estudo do nosso ordenamento jurídico e da nossa sociedade plural em relação a esse assunto, e para não restar qualquer dúvida, né, já inicio afirmando que o tema da justiça e da religião, no Brasil, tem relação direta com a dogmática jurídica. Eu faço essa afirmação pelo fato de encontrar no texto da Constituição Federal de 1988 referências diretas e expressas à justiça e à religião. A referência à justiça, e aqui a justiça enquanto um valor, está nos seguintes artigos da Constituição, 3º, 170 e 193. E como é que aparece aqui? Artigo 3º diz o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Ou seja, nós extraímos aqui justiça, justiça social, do texto da Constituição, né? E a Constituição apresenta a justiça e a justiça social aqui como um valor. No que diz respeito à religião, é importante deixar claro que a laicidade do Estado brasileiro não se faz pelo combate às religiões, mas pelo respeito absoluto à liberdade religiosa e de crença. Vamos ver o que consta na Constituição sobre religião para que eu possa fazer aqui a análise que eu quero desenvolver. O artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias individuais, diz o seguinte, nos incisos 6º, 7º e 8º, que a liberdade de consciência e de crença é inviolável, que é assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares e de internação coletiva, e de que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. E ainda tem o artigo 210, parágrafo 1º, que diz que o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Nesse sentido, eu vou utilizar aqui os textos da doutrina social da Igreja Católica, que estão no compêndio da doutrina social, na medida em que ali nós temos referências a documentos dessa doutrina que tratam diretamente da justiça social. Então, a perspectiva desse link vai ser feita a partir desses documentos. É importante registrar que, numa ordem constitucional que se ocupa da justiça social e se anuncia permeável à religião, é insustentável a gente trabalhar com a noção abstrata de um sujeito de direito. O sujeito de um direito que se pretende justo nessa ordem constitucional deve necessariamente ser entendido e realizado não como um sujeito abstrato, mas como um sujeito real. E isso significa dizer como um sujeito de cultura, como um sujeito de religião, como um sujeito de fé. Enfim, um sujeito de carne e osso, mas também um sujeito de alma, na dimensão da espiritualidade. Essa concepção do ser humano como ser composto de corpo e alma corresponde à indivisibilidade dos direitos humanos. O professor e jurista Dalmo de Abreu Dallari explica a indivisibilidade dos direitos humanos afirmando que não existe respeito à pessoa humana e ao direito a ser pessoa se não for respeitada em todos os momentos, em todos os lugares e todas as situações a integridade física, psíquica e moral da pessoa. A pessoa concreta é aquela compreendida em sua integralidade e é essa pessoa que deve interessar ao direito que se pretende justo. Nesse sentido, no compêndio da doutrina social da Igreja Católica, nós encontramos que entre a evangelização e a promoção humana existem laços profundos. E um dos laços é exatamente o laço de ordem antropológica, dado que o homem que há de ser evangelizado não é um ser abstrato, mas é sim um ser condicionado pelo conjunto de problemas sociais e econômicos que o circundam. Ou seja, qualquer tentativa de abstrair do sujeito de direito as expressões culturais, as expressões econômicas, religiosas, que lhe dão concretude,
e mais que isso, que lhe fazem humano, anulam a possibilidade de pensar a justiça como um valor dentro de um ordenamento jurídico que busca organizar as relações numa sociedade plural como a nossa. Desconsiderar que o ser humano se realiza na cultura, desconsiderar que o ser humano se realiza na religião, se realiza na família, é um exercício que tem como resultado propostas para seres abstratos. A cultura, a religião, os vínculos comunitários, que é isso que a gente tenta fazer aqui com o Núcleo de Fé e Cultura, são frutos de experiências individuais e coletivas na vida. Uma questão importante que essa reflexão deve considerar é que a noção de sujeito de direito privilegia imensamente a figura do indivíduo. E cada vez mais, na história moderna, nós temos presenciado o aprofundamento do indivíduo na sua individualidade solitária. Na apresentação do compêndio da doutrina social, e aqui quero registrar um primeiro exemplo de como a religião pode se ligar à justiça, de modo a oferecer ao direito saídas concretas para problemas concretos, nós encontramos a afirmação de que a primeira e vital célula da sociedade é a família, e não o indivíduo sozinho ou abstrato. Nesse sentido, os processos constantes de menosprezo da família, mediante a valorização do indivíduo e do seu solipsismo, acima de tudo, é um tema que interessa não apenas à religião, mas ao direito enquanto instrumento de realização da justiça. Porque o direito sem justiça, apenas no papel, distante demais daquilo que faz o indivíduo, o ser humano, não tem tido muito a oferecer para reverter esse processo de isolamento que tem levado, no limite, muitas pessoas, em especial da minha geração, a colocarem fim à própria existência. A leitura crua do texto da lei, a leitura que abstrai a cultura, que abstrai a religião do mesmo modo que abstrai o sujeito, levou o judiciário recentemente a uma discussão bastante séria que tentou anular a possibilidade de uma orientação confessional ao ensino religioso nas escolas públicas. O STF superou a questão aplicando a Constituição, que me parece corretamente, por dois motivos. O primeiro deles, de ordem técnica, é que a Constituição autoriza o ensino religioso, no já citado artigo 210, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 33, também trata do assunto, além do acordo internacional entre o Brasil e a Santa Sé, que eu vou tratar adiante. No entanto, eu penso que existe um segundo motivo, que tem mais a ver com o que eu estou propondo nessa reflexão aqui com vocês, que é o fato de a educação ter por missão a formação de cidadãos e cidadãs comprometidos com uma cultura de paz, na medida em que o artigo 205 da Constituição é claríssimo ao dizer: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O Estatuto da Igreja Católica no Brasil, um acordo internacional entre o Brasil e a Santa Sé, foi promulgado em 2010 pelo Decreto 7.107. É importante só abrir um parêntese aqui para explicar o seguinte: os acordos internacionais, eles precisam de uma promulgação presidencial para ter executoriedade interna. Essa foi uma consequência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 1998, tá bom? E esse tratado internacional aqui teve a promulgação presidencial em 2010. Esse Estatuto da Igreja Católica no Brasil, além de reconhecer a diversidade cultural e a pluralidade confessional do país, deixa claro no artigo 11 que o objetivo do ensino religioso é a formação integral da pessoa, ou seja, busca concretizar aquele objetivo anunciado no artigo 205 da Constituição Federal, que é a educação para o pleno desenvolvimento da pessoa. Se nós considerarmos, então, que o abstrato sujeito de direito só se realiza na vida como sujeito de religião, como sujeito de cultura, essa proposta faz todo sentido, não apenas pelo fato de ser totalmente compatível com o texto constitucional, numa análise técnica, mas por ser compatível com os múltiplos processos formativos legítimos e necessários para a formação de cidadãos comprometidos com a construção de um conceito de justiça que correspondam aos anseios de paz da sociedade. Ainda quero destacar a seguinte passagem da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, citada no compêndio. A missão própria que Cristo confiou à sua igreja não é de ordem política, econômica e social, pois a finalidade que Cristo lhe prefixou é de ordem religiosa. Mas, na verdade, desta mesma missão religiosa decorrem benefícios, luzes e forças
que podem auxiliar a organização e o fortalecimento da comunidade humana. Nesse sentido, a religião tem um papel fundamental no processo de realização da justiça social, na medida em que educar, por exemplo, as crianças e os jovens como seres relacionais, capazes de comunhão, aqui para citar um texto também, um termo que aparece no compêndio, na parte que trata da sociabilidade humana, é educar para que nós tenhamos pessoas preparadas para contribuir democraticamente com a construção de um conceito de justiça que prestigie a solidariedade, também prevista no texto constitucional, o diálogo, o entendimento, ao invés da guerra, da ditadura, da violência, lembrando que a participação democrática é um dos princípios da doutrina social da Igreja Católica. É inconcebível, portanto, que a compreensão da dignidade humana como meio de crescimento comum e pessoal de todos seja consequência de uma simples imposição legal, ao invés de ser consequência de um convívio comunitário pautado em valores comunitários de solidariedade e convivência respeitosa. A convivência comunitária é fundamental, portanto, para a sociabilidade respeitosa que reconhece, afirma e dialoga com a pluralidade cultural e social do nosso país. Exemplo dos benefícios dessa convivência no campo dos direitos humanos e em nível internacional pode ser extraído do próprio processo de adesão à Declaração Universal de Direitos Humanos. Quando a Declaração Universal foi apresentada à comunidade internacional, 8 países se abstiveram de assinar o texto por questões culturais ou ideológicas, que acusavam a Declaração Universal de ser fruto de um modelo econômico liberal e fruto de uma cultura ocidental eurocêntrica. Os países que se abstiveram foram União Soviética, Ucrânia, Rússia Branca, Tchecoslováquia, Polônia, Iugoslávia, Arábia Saudita e África do Sul. No entanto, apesar das abstenções em 1948, no curso da segunda metade do século XX, esses países assinaram a Declaração Universal. Esse movimento de adesão posterior demonstra uma compreensão que só é possível em razão dessa convivência internacional, de que os direitos humanos anunciados pela ONU foram uma resposta aos abusos praticados por Hitler, por Stalin, por Truman com as 2 bombas atômicas. Em outros termos, demonstra a compreensão de que os direitos humanos são frutos de uma preocupação mundial com esse processo de grandes perdas e sofrimentos projetados sobre toda a humanidade. Essa é uma marca fundamental dos direitos humanos. São frutos da razão, sim, mas de uma razão que passa a se orientar no sentido de sua afirmação, infelizmente, após momentos de guerra, de dor e de destruição que afetaram o bem maior, que é a dignidade humana. E isso não deixa de ser afirmado pela Igreja, especialmente na passagem do compêndio, que faz referência à encíclica Pacem Terris, afirmando o seguinte: a dignidade humana, doada por Deus e depois profundamente ferida pelo pecado, foi assumida e redimida por Jesus Cristo mediante sua encarnação, morte e ressurreição. Muitos dos direitos humanos reconhecidos internacionalmente e posteriormente positivados em cartas constitucionais são uma resposta clara ao sofrimento de Jesus Cristo. Devido processo legal, jurisdição imparcial, ampla defesa e contraditório, presunção de inocência, proibição de penas degradantes e cruéis, entre outros direitos humanos. O senso de justiça que orienta cada um de nós que reconhece na encarnação, na morte, na ressurreição de Jesus Cristo um sacrifício pela dignidade humana, inevitavelmente leva em conta o tratamento dispensado a esse homem que, sem dúvida alguma, é o mais conhecido defensor de direitos humanos da humanidade. Lendo o capítulo do compêndio sobre os direitos humanos, especificamente a parte que remete à encíclica Pacem Terris, encontramos que a fonte última dos direitos humanos não se situa na mera vontade dos seres humanos, na realidade do Estado ou nos poderes públicos, mas no mesmo homem em Deus, seu Criador. Nesse ponto da leitura do compêndio, e aí já buscando tentar atender até uma pergunta que já foi feita para a gente de antemão, eu me recordei de uma passagem de um texto sobre os direitos humanos no Islã, de um autor chamado Marcelo Lamy, que nos auxilia a compreender essa relação entre religião e justiça em outras perspectivas. Ele diz o seguinte: quando nós falamos dos direitos humanos no Islã, queremos realmente dizer que esses direitos foram garantidos por Deus. Não foram garantidos por algum rei ou por qualquer assembleia legislativa.
Os direitos garantidos pelos reis ou por Assembleia Legislativa podem ser revogados da mesma maneira que foram conferidos. Dá-se o mesmo caso com os direitos aceitos e reconhecidos pelos ditadores. Eles podem conferi-los quando estão satisfeitos e revogá-los quando desejarem. E podem abertamente violá-los quando quiserem. Mas uma vez que no Islã os direitos humanos foram conferidos por Deus, nenhuma Assembleia Legislativa no mundo ou qualquer governo na Terra tem o direito ou autoridade de fazer qualquer emenda ou troca nos direitos conferidos por ele. Ninguém tem o direito de abrogá-los e nem de revogá-los. Nem são eles direitos humanos básicos conferidos no papel para efeito de show e exibição e negados na vida real quando o show acaba. Nem são conceitos filosóficos sem nenhuma sanção por trás deles. Então, vejam, é interessante a concepção que algumas religiões têm em relação aos direitos humanos, né? É curioso como, mesmo depois de tanto tempo de experiência com as figuras do Estado, do parlamento, ainda hoje a expressão cultural que melhor vincula o direito a uma dignidade humana irrenunciável e inviolável é aquela que confia o compromisso com a lei a um compromisso de fé. Apenas para fechar com mais um exemplo prático, a forma como a religião pode contribuir para o sentido concreto da justiça prevista abstratamente na lei, em 2009, o Brasil incorporou, pelo Decreto 6.949, a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa convenção foi incorporada com o Estatuto de Emenda Constitucional, porque cumpriu um trâmite previsto na Constituição, e no artigo 1º dessa convenção a gente encontra o seguinte: as pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em iguais condições com as demais pessoas. Essa definição, não sei se vocês perceberam, ela retira da pessoa com deficiência a carga pela lesão que aparece no corpo dela e atribui a um fator externo, que pode ser tanto as barreiras arquitetônicas como atitudinais aqui no caso o preconceito, e essa forma de compreender a diferença é entendida como o modelo social da deficiência. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão repetiu esse conceito e o modelo social da deficiência passou a ser objeto de referência com mais frequência no meio jurídico, especialmente. No entanto, o mais interessante é que o texto base da Campanha da Fraternidade de 2006 já tratava do modelo social da deficiência antes mesmo da Convenção da ONU ser incorporada no Brasil e antes mesmo da Lei Brasileira de Inclusão. O que eu quero afirmar aqui, para fechar a minha reflexão, é que a experiência comunitária religiosa pode ter mais condições de enraizar nos seres humanos que convivem em comunidade a prática da justiça e da paz do que a experiência de cidadania pela simples produção legislativa. Pois a lei do Estado, além de ser muito pouco conhecida pelas tais pessoas concretas, frequentemente é anulada pelas desigualdades sociais e econômicas. Por outro lado, uma ação evangelizadora que as religiões podem realizar, e aqui o texto base da Campanha da Fraternidade traz um exemplo de um avanço grandioso para as pessoas com deficiência, favorece a disseminação de valores humanos de convivência, extremamente importantes para uma orientação pacífica dos processos democráticos de realização do conceito de justiça como um valor que repercute diretamente na ordem constitucional vigente. Então, essas eram as minhas contribuições, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, e a gente bate um papo depois da fala do professor Glauco. Obrigado. Obrigado, professor Pedro. Então, agora passo a apresentar meu colega, professor Dr. Glauco Barsalini. O professor Glauco é professor pesquisador do Programa de Mestrado em Ciências da Religião e da Faculdade de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. É doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Multimeios pela Unicamp, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Unicamp, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC Campinas. Sua trajetória acadêmica tem se pautado por estudos e reflexões a respeito do poder social e de suas relações com o poder do Estado, cultura e identidade cultural, poder coletivo e poderes estatal e jurídico, direitos humanos e o problema da exclusão social têm se conformado como as principais chaves de suas reflexões.
Atualmente estuda as relações entre a teologia e a política na contemporaneidade. Até o ano passado, o professor Glauco foi também diretor da Faculdade de Ciências Sociais aqui da PUC. A sua fala procurará relacionar também a doutrina social da Igreja com o tema da justiça, a partir do conceito de religião estabelecido por Durkheim e o conceito de justiça estabelecido por Hans Kelsen, além de outros documentos. Professor Glauco. Muito obrigado, professor André. Boa noite a todas e todos, todas as alunas, todos os alunos, professores, e funcionários da casa que trabalham demais para eventos como esse acontecerem. Então, a minha saudação. E quero aqui externar a minha honra pelo convite, em nome do professor André Pires, que faz essa mesa, em nome também do cônego José Luiz Araújo, coordenador do Núcleo de Fé e Cultura, e agradecendo, portanto, a todos os membros do Núcleo de Fé e Cultura que estão presentes ou que, eventualmente, não puderam estar nesse momento ou nessa noite. Espero não ser enfadonho demais, chato demais, mas eu me coloquei o desafio de também escrever um texto, porque eu sabia que depois o Núcleo de Fé e Cultura pediria esse texto. Então, eu vou ler para vocês e vou tentar colocar a entonação artística necessária para que não seja tão cansativo assim. Antes de mais nada, e vocês vão perceber que o contexto da comunicação que eu venho a ler não coaduna propriamente com o que está na tela, mas eu coloco a título de epígrafe o que está na tela, que é uma das faces daquilo que envolve o termo religião, ou melhor dizendo, mais propriamente, justiça. E essa face é uma face messiânica, e eu não trabalharei propriamente nesse texto com essa face, mas coloco a título de epígrafe, porque acho que ela pode trazer algumas reflexões, especialmente quando eu terminar o texto, a leitura do texto, especialmente em relação ao último documento da Igreja, ao qual eu farei alguma remissão aqui. Cristo é sol, mas sol de justiça. Isso aqui é um excerto de Padre Antônio Vieira. Toda vez que a gente quiser ler algo em português que é impecável e retocável, a gente pode pegar os sermões do Padre Antônio Vieira e ler, porque não tem erro, vai ser maravilhoso. Cristo é sol, mas sol de justiça, como lhe chamou o profeta. Sol justiciai, e que muito que no sol haja raios e na justiça rigores. Todos os rigores que tem obrado no mundo, o sol natural, tantas secas, tantas esterilidades, tantas sedes, fomes, doenças, pestes, mortandades, tudo nunca queimou cidades, e o sol de justiça queimou e abrasou em um dia as 5 cidades de Pentápolis inteiras, sem deixar homem a vida, nem dos mesmos edifícios e pedras mais que as cinzas. Tais são os rigores daquele sol divino, mas a benignidade da luz que hoje nasce e de que ele nasceu, como a poderei eu explicar? Muitas e grandes coisas pudera dizer dessa soberana benignidade, mas direi só uma que vale por todas. É tão benigna aquela luz, divina luz, que sendo tão rigorosos e tão terríveis os raios do divino sol, ela só basta para os abrandar e também fazer deles benignos. Bom, então, isso aqui é algo muito fundo, e é uma face que é realmente de uma perspectiva religiosa sobre justiça que está no território do messiânico. Algum poder que é mais poderoso do que o próprio poder do sol, não é? Muito bem. Então, agora eu começo aqui a leitura do texto. Se os colegas quiserem tirar dali de cima a epígrafe, já está lida. Se quiserem deixar, tudo bem.
No contexto desse evento promovido pelo Núcleo de Fé e Cultura da PUC de Campinas, colóquio que leva o título Religião, Justiça e Paz, fui incumbido de, juntamente com o colega Pedro Pusato Peruso, a quem cumprimento também, Pedro, abordar nesta noite a temática Religião e Justiça. Aqueles que nos ouvem podem imaginar de antemão o desafio que a temática representa para estes que se aventuraram a enfrentá-la, dada a abrangência de cada um desses temas que, associados entre si, reclamam articulação mútua e, por isso, olhar um pouco mais apurado ainda acerca do problema. Com o respaldo na sociologia, algum respaldo em alguma sociologia, e na filosofia, e também, de certo modo, na teologia, optou-se nesta comunicação pelo seguinte caminho: definir inicialmente os termos religião e justiça e, em seguida, contextualizá-los na modernidade e na contemporaneidade, lugar em que o termo justiça social aparecerá em destaque, a ensejar nova escolha pela qual se dá assento à doutrina social da Igreja Católica. Com atenção ao conceito de religião cunhado pelo sociólogo Émile Durkheim e ao conceito de justiça elaborado pelo jurista Hans Kelsen, procura-se nesse breve texto contextualizar os referidos termos na modernidade e na contemporaneidade, relacionando-os entre si. Aqui, o termo justiça social aparece em destaque na relação que se pode estabelecer entre a teoria atual sobre a justiça, apregoada por Michel Sandel, odierno filósofo estadunidense, e a doutrina social da Igreja Católica, especialmente pelos documentos eclesiásticos Mater et Magistra, Pacem in Terris, Gaudium et Spes, Populorum Progressio e o documento de Medellín. Pretende-se demonstrar como, mesmo no mundo secularizado, a religião ainda se faz presente, inclusive enquanto fundamento das relações sociais e de poder. Bom, Mater et Magistra é de 1961, Pacem in Terris de 1963, Gaudium et Spes 65, 1965, Populorum Progressium de 1967, tudo da década de 60, e, finalmente, o documento de Medellín, ainda na década de 60, em 1968. Tá? Só para vocês se situarem com relação ao tempo histórico desses documentos. Religião e justiça. Né? O sociólogo Émile Durkheim compreende as religiões enquanto conjuntos normativos constitutivos das coletividades humanas, que expressam substancialmente a consciência coletiva de tais sociedades. Quem estudou sociologia conosco, acho que a maioria dos que está aqui estudou, sabe bem do que eu estou falando quando eu remeto à consciência coletiva, formas padronizadas de conduta e pensamento. Em suas palavras, uma religião é um sistema solidário de crenças seguintes e de práticas que unem na mesma comunidade moral chamada igreja. Então, igreja é comunidade moral, conforme Durkheim. Todos os que a ela aderem, todos os que à igreja aderem, então, vivem esse sistema solidário, esse sistema que garante coesão social, chamado religião. O segundo elemento que aparece na nossa definição não é menos essencial que o primeiro, pois, mostrando que a ideia de religião é inseparável da ideia de igreja, ou seja, de comunidade, faz pressentir que religião deve ser coisa eminentemente coletiva. Muito bem. Então, fecham as aspas, isso está num texto do Durkheim chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa. Conforme o filósofo político John Plamenatz esclarece, o termo justiça é empregado na contemporaneidade basicamente com o sentido de dar a cada um o que lhe é devido e de reparar o dano quando alguém comete dano contra outrem, indenizando a vítima ou punindo o infrator. Embora fundamentada na filosofia, a definição tem clara conotação jurídica. Segue-se, pois, definição do termo cunhado pelo jurista Hans Kelsen, do termo justiça, cunhado pelo jurista Hans Kelsen num livro chamado O que é Justiça,
Aliás, esse livro começa de uma maneira maravilhosa. A folha inicial dele é sobre Jesus. Pilatos perguntando a Jesus o que é justiça. Jesus não responde. E aí fica a pergunta, o que é verdade? Bom, então, para Kelsen, justiça é, antes de tudo, uma característica possível, porém não necessária, de uma ordem social. Justiça e ordem social, portanto, se coadunam, se relacionam. Como virtude do homem, encontra-se em segundo plano, pois um homem é justo quando seu comportamento corresponde a uma ordem dada como justa. É justo quando o que ele faz corresponde à ordem dada como justa. Mas o que significa uma ordem ser justa? Significa essa ordem regular os comportamentos dos homens de modo a contentar a todos e todos encontrarem sob ela felicidade. Então, ser justo significa trazer felicidade. Tem algo de filosofia clássica aqui, não é mesmo? O anseio por justiça é o eterno anseio do homem por felicidade. Não podendo encontrá-la como indivíduo isolado, procura essa felicidade dentro da sociedade. Justiça é felicidade social. É a felicidade garantida por uma ordem social. Nesse sentido, Platão identifica a justiça à felicidade quando afirma que só o justo é feliz e o injusto, portanto, é infeliz. Procurando responder em seguida o que é felicidade, esse é o Kelsen, né? Não termina nunca. Kelsen conclui que, na sua relação com a justiça, não é possível sustentar-se qualquer ordem social justa fora da esfera coletiva. Não há como haver justiça em sociedade, portanto, se o subjetivismo individual prevalecer ao objetivismo coletivo, o que implica em conceber-se a liberdade também em razão da coletividade, de modo que ela se torne um princípio social, metamorfoseando-se de felicidade individual e subjetiva à satisfação de necessidades reconhecidas socialmente. Logo, consoante o juspositivista, a liberdade da anarquia transmuta-se na autodeterminação da democracia. Bom, o que quer dizer isso? Que democracia não é, a liberdade da democracia não é a liberdade da anarquia. A liberdade da democracia não é essa liberdade sem controle. É isso que significa. Democracia não é poder fazer qualquer coisa que quer. É isso. Muito bem. As definições de Hans Kelsen sobre justiça, felicidade, portanto, democracia é construção de ordem. Isso é importante. Não é caos, é ordem. Não está no messiânico, está na ordem. As definições de Hans Kelsen sobre justiça, felicidade e liberdade são naturalmente modernas e, por isso, próprias ao mundo secularizado, em que a ordem da razão hegemonizou-se, assumindo espaços antes preenchidos predominantemente pela teologia e pela religião. Tal como o sociólogo francês concebe a religião no escopo da ciência, o pensador austríaco, embora sem esquecimento da filosofia clássica, pensa a justiça no âmbito da filosofia e da ciência do século XX. Há, porém, muitas outras definições sobre religião e justiça, inclusive modernas e contemporâneas, é claro. Não são as únicas duas. Seria impossível aqui abarcá-las amplamente, nem mesmo é esse o propósito dessa comunicação. Creio ser importante, entre mentes, lembrar que, de todo modo, qualquer conceituação a respeito desses dois termos, ou mais, qualquer esforço por relacioná-los entre si, atrela-se necessariamente desde o acontecimento da secularização, do processo de secularização, do advento do mundo da razão, do advento da modernidade, portanto, tá certo? Ao imanente. Quer dizer, o imanente aparece com força quando se constrói a modernidade. Não se pode ignorar tal condição sob pena de incorrer-se em leitura inadequada, dada a força que o governo humano ganhou em nosso planeta desde a primeira Revolução Industrial. Desde lá,
O imanente imprimiu a sua marca em praticamente todas as relações existentes em qualquer das esferas da vida social. Todavia, imaginar que o transcendente simplesmente desapareceu em face da recriação do antropocentrismo, ou mesmo que perdeu sua importância no mundo inaugurado desde o fim do antigo regime, ou ainda que deixou de existir com o estabelecimento da condição pós-moderna, seria incorrer no mesmo equívoco que o de desconsiderar a força atual do imanente. Nesse sentido, é pertinente a afirmação de John Heidelberg Brooke. As definições de vou abrir aspas aqui, citando Brooke. As definições de secularização normalmente referem-se ao deslocamento da autoridade e do controle religioso pelos poderes cívicos, que usurparam as funções que antes cabiam às instituições religiosas. A palavra também tem uma conotação de perda de plausibilidade e de credibilidade que afeta as crenças defendidas dentro das tradições religiosas. Não há uma relação simples entre esses processos. As instituições religiosas, com poder político, mostraram que é perfeitamente possível manter seu controle e sua influência, apesar de vigorosos assaltos à credibilidade de suas doutrinas. Ou seja, as instituições religiosas continuam a ter força no mundo secularizado. As instituições religiosas e as religiões continuam a ditar regras também e a influenciar a vida das pessoas no mundo secularizado. Não é só a razão. Obrigado. Os pensadores que se associam ao campo da teologia política, e aqui são vários, defendem que a modernidade e a contemporaneidade não fizeram mais do que, em última instância, secularizar o religioso. Isso é uma banda dos que pensam a relação entre política e religião. Pensam que a religião, na verdade, foi secularizada. Mas o mundo secularizado não deixa de ser religioso. Não é? Ou seja, ele continua sendo profundamente religioso. Essa é a ideia. Se, de acordo com Brooke, que não está propriamente aí, não é? Tal processo não ocorre de modo cabal nas ciências, ele acontece, e aqui o Brooke traz a Mary Douglas, que é uma antropóloga importante, ele acontece para os adeptos da teologia política, nas religiões de poder estatal e também nas relações de poder que se estabelecem entre as pessoas na própria microfísica do poder. Aqui estou lembrando de um conceito conhecido por muita gente aqui, que é do Michel Foucault, né? Microfísica do poder, a ideia de que as relações de poder não acontecem só em relação ao Estado e às pessoas, a empresa e as pessoas, mas acontece entre as pessoas também. O filósofo norte-americano contemporâneo Michael Sandel revela o escopo do liberalismo, preocupação com o problema moral da democracia atual. Ao tomar como exemplo a sociedade estadunidense, defende que as sociedades atuais devem imbuir-se de valores, imaginando uma política que leve a sério as questões morais e espirituais, aplicando-as a interesses econômicos e cívicos e não exclusivamente a questões polêmicas como as que se relacionam a sexo e a aborto. Constata que o esvaziamento do domínio público dificulta o cultivo do hábito da solidariedade e do senso de comunidade dos quais depende a cidadania democrática, e que, afora suas consequências sobre a utilidade ou consentimento, a desigualdade corrói a virtude cívica. Para ele, a solução para o desgaste do domínio público é a edificação de uma política do bem comum, baseada na reconstrução da infraestrutura da vida cívica. É uma ideia, um conceito, infraestrutura da vida cívica. Ideia, né? A respeito dela, ele afirma, em vez de se voltar, aspas, né? Em vez de se voltar para a redistribuição de renda no intuito de ampliar o acesso ao consumo privado, ela cobraria impostos aos mais ricos para reconstruir as instituições e os serviços públicos,
para que ricos e pobres pudessem usufruir deles igualmente. Então, ele está num eixo mais liberal, de pensamento mais liberal. Dentro do pensamento liberal, mais afinado um pouco com o Obama, na época em que o Obama foi presidente, dentro do pensamento liberal, ele está idealizando um modelo que possa trazer um certo tipo de justiça social. Avança para o conceito de política de comprometimento moral, pelo que se estabelece as bases do respeito mútuo, propugnando por uma vida cívica mais sadia e engajada. Sandel escreverá, aspas, nas últimas décadas passamos a achar que respeitar as convicções morais e religiosas de nossos compatriotas significa ignorá-las, pelo menos para propósitos políticos, não os perturbar e conduzir nossa vida pública, tanto quanto possível, sem fazer nenhuma referência a elas. Ou seja, achamos que nós devemos privatizar a moral, né? Achar que a moral é um achismo de cada um de nós, não é? Mas essa evasiva revela um respeito espúrio. Com frequência significa suprimir as divergências morais em vez de evitá-las. E isso pode provocar retrocessos e ressentimentos. Pode também produzir um discurso público empobrecido, que se reproduz intermitentemente, preocupado apenas com o que é escandaloso, sensacionalista e trivial. Evidente que está falando de uma sociedade consumista, individualista, uma sociedade de massa, não é? Um comprometimento público maior com nossas divergências morais proporcionaria uma base para o respeito mútuo mais forte e não mais fraca. Em vez de evitar as convicções morais e religiosas que nossos concidadãos levam para a vida pública, deveríamos nos dedicar a elas mais diretamente, às vezes desafiando-as e contestando-as, às vezes ouvindo-as e aprendendo com elas. Não há garantias de que a deliberação pública sobre questões morais complexas possa levar, em qualquer situação, a um acordo, ou mesmo a apreciação das concepções morais e religiosas de determinados ou de demais indivíduos. É sempre possível que aprender mais sobre uma doutrina moral ou religiosa nos leve a gostar menos dela, mas não saberemos enquanto não tentarmos. Ou seja, o mundo secularizado não pode ser, na visão de Sandel, um mundo em que não se enfrente o debate religioso. O debate religioso deve vir para a esfera pública. E aqui nós estamos no campo de uma teologia chamada teologia pública. Então, uma política de engajamento moral não é apenas um ideal mais inspirador do que uma política de esquiva do debate. Ela é também uma base mais promissora para uma sociedade justa. Muito bem. No contexto desse liberalismo político de Sandel, talvez mais radical de nossa experiência ocidental moderna, que é o norte-americano, o liberalismo político norte-americano, no centro de uma sociedade ultra-secularizada, marcada por um poderoso ethos individualista e consumista, o professor de Harvard abre espaço teórico convergente em certos aspectos com uma tradição milenar que, atualizada desde o Concílio Vaticano II, coloca de modo mais sistemático e efetivo do que em tempos anteriores a Igreja Católica em profundo diálogo com o universo da imanência. Em análise à busca pela promoção da justiça social pela Igreja, Edivaldo Manuel de Araújo, o padre Edivaldo, que faz parte do Conselho do Núcleo de Fé e Cultura, destaca os seguintes documentos eclesiásticos: Mater et Magistra, texto publicado meses antes da convocação do Concílio Vaticano II, Pace in Terris, ambos proclamados pelo Papa João XXIII. Depois, Gaudium et Spes e Populorum Progressio, aclamados pelo Papa Paulo IV. E, finalmente, o documento de Medellín. Araújo recupera o conteúdo crítico de Mater et Magistra, na expressa compreensão de que o mundo está separado em nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, no que se fixam relações de subordinação dessas em função daquelas,
configurando-se, conforme o autor, novas e sutis formas de colonialismo. Tal condição reclama o estabelecimento da justiça nas relações entre países ricos e países pobres, o que se aborda em 156 a 183, sob o título Exigências da Justiça nas Relações de Países de Diferentes Progressos Econômicos. O termo justiça aparece ainda em outros 2 títulos do documento, que se ocupam das relações entre setores produtivos e das estruturas produtivas, em que se revela, dentre variadas questões de importância social, a relevância das conquistas de direitos dos trabalhadores e a função social da propriedade privada, como ainda dos seguros e previdência social, entendidos aqui enquanto sistemas contributivos para uma distribuição do rendimento total de um país segundo critérios de justiça e de equidade, e que podem, portanto, considerar-se como instrumento para reduzir os desequilíbrios dos níveis de vida entre as várias categorias de cidadãos. Quando a gente lê esses documentos, a gente está lendo, parece que está lendo um compêndio de políticas públicas do Estado secularizado. Esses documentos são documentos que têm uma vocação evidentemente religiosa, são documentos que têm uma perspectiva evidentemente transcendental, mas que incidem diretamente sobre o mundo concreto, o mundo material, sobre o imanente, portanto. Na senda de Mater et Magistra, as cartas encíclicas Pacem Terris, Populorum Progresso e Constituição Pastoral Gaudium et Spes mantém em nossa interpretação certa linha associativa com a perspectiva do Estado Social. Eu vou pular algumas coisas, porque senão eu vou terminar a palestra e não vai ter mais ninguém aqui para ouvir. Então, eu peço desculpas. Eu vou pular algumas coisas, mas eu vou tentar fazer agora uma... Desculpa, gente, eu acho que eu me empolguei. Pacem Terris aborda a relação entre as comunidades políticas e propugna pela equidade e pela compreensão recíproca entre os Estados na resolução de eventuais conflitos que, porventura, se estabeleçam entre eles. Vem em defesa das minorias. Está lá o título, minorias. Afastando, todavia, as formas de fundamentalismo ao interpretá-las como obstáculos ao desenvolvimento civil das nações. É a carta de um intelectual acadêmico, tá certo? Tem muito desse teor. Afirmando que as relações internacionais devem ser norteadas pela verdade e pela justiça, apresenta o conceito de solidariedade dinâmica, pela qual se estabelecem incontáveis formas de colaboração econômica, social, política, cultural, sanitária, desportiva. Qual é o panorama exuberante que nos oferece a época atual? Chamando a atenção para que o poder público não foi constituído para encerrar os súditos dentro das fronteiras nacionais, mas para tutelar, antes de tudo, o bem comum nacional. Quer dizer, eu estou ouvindo aqui o professor Pedro falar, e ele está usando a Constituição, está usando a legislação, eu estou vendo aqui o quanto disso se comunica com esses documentos da doutrina social da Igreja diretamente, numa linha direta. Não é? E posso continuar falando, mas como eu adiantei, eu acho que não vale a pena eu terminar de ler tudo isso, porque acho que vai cansar demais. Gaudium et Spes vai falar sobre as convicções, as aspirações mais universais do gênero humano, afirma crescer a convicção de que o gênero humano não só pode, como deve aumentar cada vez mais o seu domínio sobre as coisas criadas. Olha só, isso aqui é uma carta da Igreja Católica. E ainda lhe compete estabelecer uma ordem política, social e econômica, o ser humano, que o sirva cada vez melhor e ajude indivíduos e grupos a afirmarem e desenvolverem a própria dignidade. Vale a pena ler o documento, vale a pena ler os documentos, é impressionante, assim, não é? Como há uma afinidade tremenda com as declarações que são internacionais e nacionais. Bom, o documento aborda a questão econômica, não é? Populorum Progresso afirma a necessidade de se construir um desenvolvimento solidário da humanidade, denuncia o nacionalismo e o racismo. Está lá. Nacionalismo, tá certo? Que impede
o diálogo, que impede o livre trânsito, está lá. O racismo, está lá. Né? Busca proteger. Então, isso atravanca o desenvolvimento humano, advoga a necessidade de lutar-se contra a fome, de assistir-se os mais fragilizados. Né? Se eu puser em paralelo com o Sandel, não tem muita diferença. Percebe? Né? Então, tem diferença conceitual, isso é uma conversa longa, liberalismo é uma coisa, né? A Igreja Católica é outra. Mas há convergências discursivas, há convergências narrativas e de defesas conceituais que são importantes. É isso que eu quero dizer. Porque também não é qualquer liberalismo que eu estou falando de um liberalismo específico. Não é? Então, não estou falando do neoliberalismo, não estou falando do ultraliberalismo. Não é? Muito bem. Para encerrar aqui, olha, ele fala de um humanismo total. E aqui é profundo, essa ideia de humanismo total, da Populónio Progresso, é muito profunda, porque o humanismo total é um contra-humanismo. Não é? Há um humanismo antes da Revolução Copernicana, existe a Revolução Copernicana, a construção de um outro tipo de humanismo, e agora, então, um revisionismo desse outro tipo de humanismo, que é um contra-humanismo dessa natureza, enfim, essa é uma discussão profunda. Né? O documento de Medellín, por sua vez, considerando a situação latino-americana e mundial, ao partir da perspectiva latino-americana do Terceiro Mundo, conforme o padre Edivaldo Araújo, conforme ele anota, dedica-se de forma particular aos temas da justiça e paz. Aqui acho que o documento de Medellín faz alguma coisa que os outros documentos, não enxerguei nos outros documentos, desculpa, eu sou leigo, posso estar falando bobagem, não enxerguei nos outros documentos. O documento de Medellín, conforme Araújo nos traz, ele destaca que os bispos definem a situação de subdesenvolvimento da América Latina como uma situação de pecado. Significa pensar que o império da desigualdade profunda não é o império de Deus. Em última instância. Aí não é Deus que está reinando. Percebe? Isso justifica um discurso muito forte, que penetra o âmbito do Estado secularizado. Muito bem. E há, portanto, aqui uma violência institucionalizada. O que eu estou tentando só mostrar é que há relações umbilicais, né, profundas, está certo? Mas é claro que eu já estourei no tempo, peço desculpas. Só para concluir, não é? A Igreja Católica não fala para cidadãos, enquanto ficção jurídica. Lembro sempre do direito, da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que Karl Marx retoma no 18 Brumário, trazendo a diferenciação, não é? Quando ele chama a atenção do conectivo E, cidadão é uma coisa, homem é outra. Ser humano é integral, né? Cidadão é uma ficção, que pode ou não ser preenchida, subsumida, ou tipo a ser, né? No qual há subsunção. Né? Fato acontece. Então, a Igreja Católica não fala para cidadãos, enquanto ficção jurídica, mas fala para pessoas, aquelas que, conforme ela, trazem consigo Deus, ou que são, de certo modo, aspectos do próprio Deus. Sua proposta e os esforços que ela empreende visam edificar um mundo de paz, em que o amor, a caridade e o respeito mútuo referenciem as relações entre os povos. Por seu exemplo, portanto, longe de quaisquer fundamentalismos, à luz da religião, a justiça não pode mais ser pensada contemporaneamente na chave da transcendência que se opõe à imanência, mas, diferentemente, deve ser concebida no vértice da transcendência que se liga à imanência. Nesse sentido, é robusta e inspiradora do mais profundo respeito à ideia de que, no mundo humano, se pode reencontrar Deus, na medida em que Deus está nos próprios seres humanos. Parece-nos bastante plausível a admissão de que, mais do que perseguir a justiça, a religião, na atualidade,
deve caminhar junto com a justiça. A justiça deixa de ser um fim, um motivo teleológico, mas pode ser alguma coisa real, prática. Trabalhando para que se criem condições efetivas para a realização da justiça, a começar pela concretização da justiça social, de uma justiça concreta, material, que se realize de fato na vida de todas as pessoas. Desculpem a chatice, muito obrigado pela paciência.